Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a nossa aula de hoje? Continuando a legislação específica para o concurso da ALEMA, trabalhando aqui com o regimento interno, sempre de forma didática, com muitas dicas. O regimento é muito grande, né? Mas a gente vai trabalhando em blocos aí separados, o material também já fica bem tranquilo para você estar revisando. Às vezes eu vou seguindo uma linha de raciocínio aqui na sequência para você ficar mais fácil entender, porque às vezes a lei ela não é feita seguindo linha de raciocínio. A lei é feita, coloca lá do jeito que eles entendem e pronto. Mas aí para você entender, porque legislação não é só decorar, não é só, eu vou só ler, vou decorar e pronto. De jeito nenhum, legislação não é só isso. Para você entender, fica mais fácil seguindo a linha de raciocínio. Por isso que às vezes eu saio de um artigo, vou para o outro, mas no momento que você estiver lendo em casa, você vai ler na sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Só que aí você vai ter a noção já do que é aquilo ali. Então, você, isso aqui eu já entendi, isso aqui o professor explicou. Então, fica bem mais fácil. Mas aqui a gente precisa realmente seguir essa linha de raciocínio para tornar mais didático e você entender a questão na hora da prova. Então, vamos trabalhar agora com a parte dos deputados. As licenças, o que eles podem, o que eles não podem fazer. O regimento até que ele falou pouco sobre isso. A Constituição Federal, a Constituição Estadual, ela fala um pouco mais. O regimento não detalhou muito sobre a questão das imunidades, ele falou muito sobre licenças, período do mandato, mas vamos analisar aqui. Então, o artigo 63 determina que o deputado ele tem que se apresentar na Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária e extraordinária. Cuidado que aí a banca pode trocar ordinária por solene, né? Não, aqui ele falou sessão ordinária e extraordinária. Participar das sessões do plenário e reuniões das comissões de que seja membro. Vai ser assegurado para ele o quê? Oferecer proposições, apresentar um projeto de lei, um indicativo, alguma coisa do tipo. Requisitar das autoridades, por intermédio da mesa, providências para garantir suas imunidades. Então, se um jornal, se alguém, um policial, seja lá quem for, está ferindo alguma imunidade, nós vamos já trabalhar com essas imunidades que os deputados possuem, ele pode requisitar aí providências por intermédio da mesa, né, ou diretamente, para, por exemplo, o presidente da Assembleia tome alguma providência, alguma coisa do tipo. Encaminhar pedidos escritos de informações, usar da palavra, né, no momento que é oportuno para ele, como já foi até falado, os momentos que eles podem estar falando, integrar comissões em missão autorizada, promover perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração estadual, reivindicações coletivas da comunidade e realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato. Beleza? Aqui tem um tópico interessante, porque no próprio regimento diz o seguinte, que o deputado deverá comparecer às sessões decentemente trajado, de paletó e gravata. Aqui o regimento ele foi um pouco machista, por quê? Porque ele falou paletó e gravata. Então, se referindo o deputado e a deputada. Então, assim, ele exagerou um pouquinho, mas a questão pode cair na prova, né? Porque poderia ter dito, os deputados, né, envolvendo tanto as mulheres como os homens, deverão comparecer às sessões decentemente trajado com esporte fino, com, enfim, né? E disse que tem que ser paletó e gravata. Então, do jeito que eu estou aqui, está errado, né? Tem que ter a gravata também. Algumas coisinhas interessantes, às vezes engraçadas, que a gente tem na legislação, né? Porque às vezes cai na prova, você acha estranho, mas o estranho está na lei e pode cair mesmo. O comparecimento do deputado será registrado diariamente, para saber a presença dele, né? No caso, nas sessões de deliberação, eu vou analisar o painel eletrônico para verificar a presença dele. Da mesma forma nas comissões, que às vezes o deputado ele vai para a Assembleia, não é para o plenário em si, ele vai para participar de uma comissão. Lá também é feita a presença para saber se ele foi para aquela reunião, beleza? Aqui tem um tópico bem interessante, e eu vou até fazer uma revisão da aula anterior, porque ele fala o seguinte, para afastar-se do país, o deputado deverá dar ciência, da prévia ciência à Assembleia, por intermédio de seu presidente. E olha o detalhe, indicando a natureza do afastamento e a sua duração estimada. Às vezes você pode pensar, professor, mas é muita interferência na vida da pessoa. O STF, uma vez, ele respondeu o seguinte, que a questão do portal da transparência, e muita gente reclamando que não queria que outras pessoas visualizassem quanto que ela ganhava, não sei o quê, o STF disse assim,
Isso foi a resposta mesmo do STF, só que foi por escrito, né? Disse, olha, se você não quer que as pessoas saibam quanto você ganha, pois então, trabalhe no setor privado. No setor público, se você trabalhar, as pessoas vão saber, sim, quanto que você ganha no portal da transparência. E é igual isso daqui. O deputado, para ele viajar, para ele sair do país, né, para ele se afastar do país, ele tem que dizer o porquê. Professor, ele pode dizer, eu vou sair de férias, vou visitar um filho, vou visitar um parente. Pode dizer, vou visitar um presidente, vou visitar um congresso dos Estados Unidos, enfim. Mas ele vai ter que dizer. E muitas vezes, se ele mentir, depois descobre que não foi, isso aqui dá uma confusão do tamanho do mundo. E a duração estimada da ausência dele. Só para a gente puxar aqui como resumo. Lembra a questão do presidente da... que aqui ele fala deputado, né? Mas o presidente da Assembleia ainda é mais complicado, né? Se ele vai se ausentar da capital do Estado, ou se ele vai se ausentar do Estado. Aqui ele falou, quando ele falou deputado, falou do país. Não falou nada a questão da capital. Capital e Estado se refere ao presidente. E da capital, quando é que o presidente, se ele se afastar, tem um prazo, né? Que se ele se afastar da capital por esse prazo, ele vai ter que passar a presidência por vice, por segundo vice e assim por diante. Qual é? Lembra do Bizu? Qual o nome da capital do Maranhão? São Luís. Então, o prazo é de S de São Luís, S de 72 horas. Então, se ele se afastar por mais de 72 horas da capital, ele vai ter que passar a presidência por vice. Do Estado é mais de 24 horas. Então, cuidado com esse detalhe aí. Aí, o artigo 66, ele vai falar sobre as imunidades constitucionais dos deputados. Que imunidades são essas? Como eu falei, aqui o regimento não detalhou muito, mas o artigo 70 ele vai trazer quais são essas imunidades. Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Porque o deputado, muitas vezes, até você, na Assembleia Legislativa, nem muito, né? Mas naquela TV Câmara, que passava na parabólica, que tudo hoje passa, né? Mas nem todo mundo assiste mais hoje com Netflix, Amazon Prime, essas foram surgindo, né? Acabou um pouquinho a parabólica aí. E aí tinha lá a TV Câmara, TV Senado, e a gente via aquela brigalhada toda, um xingando o outro, era uma confusão, às vezes sai também no Facebook aí, né, no Instagram. E eles são invioláveis quanto a isso daí, quanto a opiniões, palavras e votos. Ele tem essa, que é chamado, eles possuem a imunidade material e a imunidade formal, que é tanto em relação ao processo, que eles têm um certo foro privilegiado, como é falado aqui, ó, os deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. O regimento ele não diferenciou se era crime comum ou crime de responsabilidade, então a questão não pode cobrar isso daí. Desde a expedição do diploma também, os deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, nesse caso aqui, são garantias que são dadas, imunidades que são dadas para os deputados. Então, ele pode falar, ele pode expressar a opinião dele, o voto dele. Então, eu discordo disso, eu não concordo, isso daí é uma sem-vergonhice, e é isso, é aquilo, outro. E pronto. Ele vai estar falando, ele vai ter aquela imunidade ali. Lógico que não é 100% absoluto, né? Em relação a alguns excessos, pode ser responsabilizado, mas a regra é que ele não vai ser responsabilizado por isso. Por isso que eles falam mesmo, xingam, fazem o barraco, e ali não dá em nada, por conta dessa imunidade. Outra imunidade que ele possui é essa questão da prisão. Então, se ele é um deputado, ele não pode ser preso ali a qualquer momento. Ele só vai poder ser preso se for em flagrante e for um crime inafiançável. Os crimes inafiançáveis lá da Constituição Federal, né, que são estabelecidos: racismo, ação de grupos armados, terrorismo e assim por diante. Então, nesses casos aí, em flagrante de algum crime desse, aí ele pode ser preso. Se não, se o crime admite fiança, se não for em flagrante, o deputado não vai ser preso. Beleza? E aí, o julgamento dele é perante o Tribunal de Justiça do Estado, é um certo foro privilegiado, porque o Poder Judiciário do Estado começa com o juiz estadual. Então, quando a pessoa ela quer entrar com um processo, a regra é que ela vai começar com o juiz estadual. E aí, se o juiz não conceder, por exemplo, aí que ela vai para o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça pode ir para o STJ, do STJ vai para o STF, por exemplo. Pronto.
Isso aqui é a regra, né? Acho que tem algumas exceções. Mas o deputado, ele não vai ser submetido a julgamento pelo juiz de primeiro grau. Ele já é julgado logo aqui, no Tribunal de Justiça. Assim como o deputado não vai ser obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram de receber informações. Isso daqui, a questão da testemunhar, é interessante você saber a regra, né? Porque às vezes você pode achar assim, mas que garantia, que foi que ele teve demais aí? Mas se você, até a questão do curioso, né? Sempre quando tem um acidente, um tiroteio, tá lá o tiroteio, pei, 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 pei. Aí quando você olha, tem meio mundo de gente olhando. Não tem nem medo de pegar, Deus me livre, uma bala perdida, né? E não sabe o risco também que está correndo ali. Por quê? Porque chega ali, opa, fiscalização, polícia e tal, a polícia chega e diz, vou lhe levar como testemunha. Eita, pode negar não, para negar é uma confusão monstra. Vai ter que ir. O policial está requisitando você para ir lá como testemunha. Pior é se o juiz colocar você no processo ali, aí é que você está enrolado. Porque, vamos supor, teve uma audiência, você vai ter que ir. Teve outra audiência, você vai ter que ir. Quando o juiz está chamando, você vai ter que ir prestar lá, servir como testemunha, né? Já o deputado, não. O deputado, ele não vai ser obrigado a testemunhar. Então, ele sabe de alguma coisa, mas eu não posso obrigar, não, você vai ter que vir aqui testemunhar. Não. Ele recebeu aquela informação, ele sabe aquilo ali, ele não vai ser obrigado a testemunhar. Beleza? E essas imunidades subsistirão quando os deputados forem investidos nos cargos previstos no inciso 1º do artigo 39 da Constituição Estadual. O que é isso daqui? Nós vamos visualizar várias vezes esse inciso 1º do artigo 39 da Constituição Estadual. Aqui é quando o deputado ele vai ser chamado para ser secretário, por exemplo, de Estado, ele é chamado para ser ministro de Estado. Então, nesse caso, aí, as imunidades subsistirão quando ele for investido aí nesses cargos, que não precisa você saber todos, né, porque não caiu Constituição do Estado no concurso, mas eu estou dizendo aqui porque vai aparecer muitas vezes. Então, visualizamos aqui quais são essas imunidades, aí para você observar, ó, o quanto que a legislação ela não segue uma linha de raciocínio. Aqui ela fala que as imunidades dos deputados subsistirão durante o estado de sítio, ou seja, elas vão permanecer, né, durante o estado de sítio. Só pode ser suspenso pelo voto de 2/3 dos membros da Assembleia. E aí ela vai falar, o regimento vai falar quais são essas imunidades no artigo 70. Então, ele não tinha nem explicado ainda quais são as imunidades, ele já fala aqui no 66. Então, às vezes, por isso que às vezes fica difícil você compreender. Então, durante o estado de sítio, ok, só posso suspender, só pode tirar essas imunidades aí do deputado, mediante o voto de 2/3 dos membros da Assembleia. Então, está no estado de sítio, não é estado de defesa. Se colocar estado de defesa, está errado. É estado de sítio. Então, está no estado de sítio, vai lá um voto de 2/3, eu posso tirar, por exemplo, a questão de testemunhar. Posso retirar isso daí, só que o seguinte, é restrita a suspensão praticados fora do recinto da casa, que sejam compatíveis com a execução da medida. O que foi praticado dentro do recinto ali ainda continua mantido, beleza? Então, cuidado com esse artigo 66, porque ele fala estado de sítio, a banca pode trocar por estado de defesa, é 2/3, que pode trocar por 1/3 e assim por diante. O artigo 67, bem tranquilo, o deputado vai apresentar à mesa para efeito de posse antes do término do mandato a declaração de bens, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, a inobservância deste preceito. Logicamente, assim como o servidor público, né, ele vai ter que apresentar a declaração de bens para saber, opa, você chegou aqui com a moto, está saindo com 3 carros, com 2 casas, com apartamento, com isso, com aquilo, aí, opa, peraí, pode ser que esse servidor aqui, esse deputado, né, esteja recebendo propina, então já vão investigar isso daí. Aqui já foi explicado. Agora vamos analisar aqui novamente, ó. O deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em cargo referido no inciso 1º do artigo 39 da Constituição Estadual. Que cargos são esses? Ministro, secretário, para ocupar algum cargo. Acontece muito, né? O deputado é chamado para ser secretário de Estado do governador. E aí ele tem que comunicar isso daí. O momento que ele vai sair, o momento que ele vai voltar. E é bem interessante esse tópico. Porque no momento que ele vai comunicar o afastamento dele, ele tem que apresentar o ato de nomeação e o termo de posse. Como assim? Ele não pode simplesmente dizer, o governador vai me chamar.
esse ano, agora 2022, tem eleição. Aí ganhou, um governador ganhou aí, e aí o deputado diz, eu vou me afastar porque ganhou, foi meu candidato, ele vai me chamar para ser secretário. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que apresentar, quando ele vai comunicar o afastamento, o ato de nomeação e o termo de posse. Assim como para ele reassumir, ele tem que apresentar o ato de exoneração. Ele não pode, porque às vezes poderia acontecer o quê? O cara continuar como secretário e dizer, ei, estou voltando para ser deputado. E aí ficar nos dois, né? Deputado e secretário ao mesmo tempo. Não pode. Então, para ele reassumir o cargo dele, ele tem que apresentar o ato de exoneração. E aí, professor, quando ele sai, o que acontece? Isso aqui é feito geralmente assim, ó. Acontece muito na prática. Acho que você já deve ter visto. Eu tenho aqui os deputados que foram eleitos e eu tenho aqui os suplentes. Aí eu tenho aqui o governador. Vai escolher o secretário dele. E aí tem um deputado aqui, vamos supor que é o primeiro suplente, que ele ajudou muito na campanha do governador, e o governador quer dar oportunidade para ele, e aí o que ele faz? Ele chama um deputado que está aqui, que está eleito, para ser secretário, e como ele saiu, né, a vaga dele ficou aqui, o que era suplente agora passa a ser deputado, durante esse afastamento, né? Aí você pode estar dizendo, professor, mas por que ele não chama logo o suplente para ser deputado, para ser secretário? Porque secretário é uma função muito boa. O legislativo, ele não mexe com dinheiro. O legislativo apenas aprova emendas, essa coisa toda. Quem mexe com dinheiro mesmo, quem executa, é logicamente o executivo. Então, o secretário pega no dinheiro. Então, ele é uma função, de certo ponto, até melhor do que deputado. Então, eu vou dar para a pessoa que foi eleita, que mereceu, né? Então, eu chamo aquele que foi eleito para ele ser secretário e a vaga dele fica por suplente ali que não conseguiu ganhar. Isso acontece muito. Tira 3, 4 deputados para poder colocar ali os suplentes e joga ali como secretários. Isso acontece em todo o estado. Beleza? Então, quando ele sai, o suplente vai assumir. Quando ele retorna, ele é exonerado, ele vai voltar para o lugar dele e o suplente volta para o seu lugar também. Então, às vezes a pessoa fica 6 meses, às vezes fica o mandato todo, às vezes passa os 4 anos. O cara passou 4 anos como secretário. Às vezes passa 1 ano, 6 meses, enfim. Beleza? Se tiver outra vaga também, aí ele vai assumindo, vai ficando dessa forma. É de 15 dias o prazo para reassumir o exercício do mandato quando exonerado, sob pena de omissão tipificada, sob a pena da omissão, né, ser tipificada como falta de decoro parlamentar. Então, ele foi exonerado aí do cargo de secretário. Ele tem 15 dias para voltar, aliás, foi exonerado do cargo de secretário, acho que eu falei deputado, ele tem 15 dias para voltar para a Assembleia como deputado. E um detalhe interessante aqui do parágrafo 4º, enquanto não for feita a comunicação que refere o parágrafo 2º, o suplente em exercício participará normalmente dos debates e votações. Como assim? Essa questão política sempre sai na mídia, né? Então, geralmente, quando um deputado vai sair, isso já é divulgado. Por exemplo, saiu na mídia, acho que vocês devem ter visto, que o Bolsonaro fez uma lista de ministros que vão sair para concorrer aí para senador, para deputado, para governador. Então, ele já divulgou, ó, esses ministros aqui vão sair. E aí começa a movimentação política, para saber quem vai ficar no lugar dele, aquela coisa toda. E aí, da mesma forma, acontece no Estado. Pode ser que o governador chegue, não, o secretário tal não vai continuar, eu vou tirar. E aí, o suplente? O suplente fica até o momento que o deputado que vai voltar comunique isso daí para a Assembleia e apresente a exoneração dele. Ele não vai sair com um boato, né? Ele não vai sair, o cara vai sair, então eu vou sair logo aqui também. Não, ele continua até o cara comunicar, mostrar lá o ato de exoneração e voltar. Até mesmo porque é dado o prazo de 15 dias, né? De 15 dias o prazo para o deputado reassumir o mandato, quando ele é exonerado. Então, ele pode voltar só com 10 dias depois, com 15 dias depois, com 2 dias depois. Enquanto isso, o suplente continua ali normalmente e ele vai participando normalmente das votações, debates. Ele é um deputado, como qualquer outro. A questão é que ele não está ali efetivo, né, ainda. Mas ele vai continuar normalmente no exercício do mandato dele. Aqui, muito cuidado, sempre quando tem questão de regimento interno da Assembleia Legislativa, cai uma questão sobre isso. Então, pode esperar uma questão sobre isso daqui na prova de vocês, porque é uma pegadinha feita. E o examinador, quando ele olha para isso, ele já gosta disso daqui.
porque é só trocar. E olha aqui, ó, ainda tem a questão tá feita, porque aqui, ó, A, B, C, D. Aí basta ele colocar aqui o item E, que vai ser, por exemplo, pedir o incorreto, a questão já está feita aí, ele já pode criar qualquer tipo de questão. Então, vocês vão observar, vai cair na prova, vocês vão lembrar do que eu falei. Olha, o professor falou que a questão feita, vocês vão lembrar até do que eu falei. E aí, o que acontece? O 71 vai trazer proibições para os deputados. E tem proibições que os deputados ficam proibidos desde o diploma, desde a diplomação, ou desde a posse. Isso aqui eu já expliquei, né, mas só reforçando, muito importante você conhecer essa parte do processo eleitoral. Mas eu tenho aqui a eleição, acontece em outubro, a diplomação normalmente acontece em dezembro. E aí depois eu tenho a posse. Beleza. Então, essas duas proibições aqui acontecem desde aqui, ó. Ele não tomou posse ainda, ele só foi diplomado. Mas ele já fica proibido de fazer o quê? Firmar ou manter contrato com pessoas de direito público, autarquia, empresa pública da economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O que significa isso? Ele tem uma exceção, né? Porque muitas vezes a questão pode dizer, em qualquer situação, essa questão de firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas acontece muitas vezes quando o deputado ele tem uma empresa. Então, até ele mesmo, pessoa física, pode acontecer, mas é menos comum. Acontece mais quando o deputado ele tem uma empresa. E aí ele tem uma empresa, vamos supor, de alimentos, uma empresa de coleta de lixo. Desde quando ele é diplomado, ele não pode mais firmar contrato da empresa dele com a administração pública, né? Podemos dizer, quando ele fala pessoas de direito público. Então, com o Estado do Maranhão, com autarquias do Maranhão, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas concessionárias, porque é uma coisa bem lógica, né? Ele é deputado, a empresa dele ali, participando de uma licitação, por exemplo, ganhando, fazendo um contrato com a autarquia do Estado, então poderia, a fraude ali, e seria nítida, né? Seria muito fácil ocorrer uma fraude. Mas ele traz assim, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Como assim? É como se fosse um contrato igual para todos. Não tem ali, é mais difícil fraudar um contrato desse. Então, é dessa forma, o contrato é assim, não tem como o deputado usar a influência dele para mudar. É diferente de qualquer outro contrato que pode ser feito. Vamos supor que o deputado ele tem uma empresa de uma madeireira, e aí ele participa de uma licitação com a empresa dele para fazer um contrato com a autarquia, com o Estado, para fornecer cadeiras para as escolas públicas. E a cadeira vale R$ 50, ele bota ali no contrato que vale 250. Pode acontecer, então por isso que é proibido. Mas se o contrato obedece cláusulas uniformes, que não tem como estar mudando muito isso daí, aí tudo bem. Também não pode o quê? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissível ad nutum, aqui é os cargos em comissão, por exemplo, função de confiança, nas entidades constantes na linha anterior. Aqui a questão do servidor público, por exemplo, o deputado, que ele é servidor público, ele exerce um cargo, né, uma função ou um emprego no Estado, numa autarquia, numa empresa pública, sociedade de economia mista, ele vai ficar afastado. Desde a diplomação, ele já se afasta ali do cargo, ele não vai sair definitivo, né? Isso aqui a gente estuda no artigo 38 da Constituição Federal, que é quando o servidor público ele é eleito, né, para um mandato eletivo federal, distrital ou estadual, que ele vai ter que se afastar do cargo dele. Tá aqui a explicação. Se for prefeito, ele se afasta também, mas pode optar pela remuneração. Se for vereador, tiver compatibilidade, fica nos dois, recebe dos dois. Se não tiver compatibilidade, utiliza a regra do prefeito. Pronto. Não sei nem se isso aqui está dentro, acho que eu acredito que sim, né? Depende, a legislação cai em vários cargos, né? Não sei para que carga que você está estudando. Direito constitucional pode ser que seja cobrado isso daí. Então, essa questão aqui, o deputado ele não pode estar exercendo, ao mesmo tempo que ele é deputado, né? Ele não pode estar exercendo um cargo, uma função, emprego remunerado aí, em regra, dentro da administração pública.
Ele vai ter que se afastar daquele cargo, quando ele perder o mandato dele, ele volta. Agora, são proibições que são desde a posse. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, desde o diploma, ele não pode firmar contrato. Não pode firmar contrato com pessoa jurídica, alguma coisa do tipo. Já desde a posse, no momento que ele toma posse, ele não pode ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze aí de algum favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Porque o que pode acontecer? A empresa do deputado já ganhou a licitação antes dele ser deputado, antes dele ganhar a eleição, ela já estava lá, e ele ganhou a eleição. E aí agora? Agora ele não pode mais ser o proprietário, o controlador, o diretor da empresa, né? Ele vai ter que passar aquela empresa para outra pessoa, ele pode ser o sócio minoritário, né? Alguma coisa do tipo. Então aí ele já não vai poder mais, se está recebendo, né? Um favor, alguma coisa decorrente aí de um contrato com uma pessoa jurídica de direito público, o deputado não vai poder, desde a posse, ser proprietário, controlador ou diretor dessa empresa. Não vai poder ocupar cargo ou função que sejam demissivos ad nunc nas entidades referidas no inciso 1º da linha A. Aqui é o seguinte, é muito parecido com esse daqui, mas aqui o que ele está falando é o seguinte, que ele não pode aceitar ou exercer o cargo, no caso dele já ter o cargo também, né? Não pode nem aceitar, nem exercer um cargo, função, emprego remunerada, inclusive aqueles que sejam demissivos ad nunc, que é de livre nomeação e livre exoneração, nessas entidades. Desde a posse, ele não pode ocupar também cargo ou função que sejam demissíveis ad nunc nas entidades referidas no inciso 1º da linha A. Então, é um pouco parecido. A diferença é que no diploma ele não vai poder nem aceitar. E já aqui na posse ele não pode ocupar. É como se ele já tivesse, né? Ele já tem esse cargo, ele não pode ocupar, não pode continuar com ele. Não pode patrocinar causa em que seja interessado a qualquer das entidades que se referem ao inciso 1º da linha A, que é tipo, ele está querendo patrocinar uma causa aí de uma autarquia, de uma sociedade de economia mista, do Estado, querendo ganhar algo em troca, né? E também não pode ser titular de mais de um mandato, de um cargo ou mandato público eletivo. Ele não pode ser deputado e vereador ao mesmo tempo, não tem como. Se ele, às vezes o deputado ele se candidata, por exemplo, para ser prefeito, né, para alguma eleição municipal, mas se ele ganhar a eleição, ele deixa o cargo de deputado e vai ser agora prefeito. Tranquilo? Então, olha o bizu aqui. Eu expliquei todas elas, agora o bizu. Posse, quando ele fala desde a posse, todas as alíneas da posse começam com as iniciais de posse. Como assim, professor? Olha aqui o P. O P você vai lembrar de patrocinar. O O, ocupar. O primeiro S, ser proprietário. E o SE, ser titular. Mas, professor, não é que é mesmo, rapaz? Pois é, bizu do Suarinho, carimba que é top. Esse aqui, patenteado bizu do Suarinho. Então, porque são muito parecidas, né? Por exemplo, ele fala aceitar ou exercer. Já embaixo fala ocupar. E na hora da prova vai valer a literalidade, o que está escrito na lei. Então, o que é proibido para ele desde a posse, começa com as iniciais de posse, com as letras que compõem a palavra posse, né? Então, se ele falar lá, é proibido desde a posse firmar ou manter? Não. Posse não tem F, não tem M. É proibido desde a posse aceitar? Não. Posse, a palavra posse não tem a palavra A. Olha aí. E aqui também, você pode até pegar que as palavras aqui estão dentro da palavra diploma. Firmar não tem o F, mas tem o M. Ó. Firmar ou manter tem o M. E aceitar tem aqui o A. Beleza? Mas o bizu mesmo é da posse. Esse é fantástico. Esse você já consegue observar. E é o que tem mais chance de cair em prova. Porque o que pode acontecer? Como eu falei, ele coloca lá, os deputados não poderão desde a posse, exceto. Aí bota A, B, C, e o item E ele bota, por exemplo, firmar. Aí vai ser o gabarito, porque firmar é desde a expedição do diploma. Beleza?
E aí você já lembra também aqui do bizu, ó, P de posse, de patrocinar, o O de ocupar, o primeiro S de ser proprietário e o outro S ser titular. Tranquilo. Agora vamos falar das licenças. O deputado pode obter licença para quê? Desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular, mas cuidado, o afastamento não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. A legislatura, né, são 4 anos. A sessão legislativa, em regra, 1 ano. Dentro de uma legislatura, eu tenho 4 sessões legislativas. Então, ele pode tirar aqui 120 dias, 120 dias, 120 dias, 120 dias, né? Não é durante o mandato todo. É o prazo máximo de 120 dias por sessão legislativa. A licença para investidura em qualquer dos cargos feito no artigo 39, inciso 1º, que eu já expliquei quais são esses cargos, e acompanhar por motivo de doença seu cônjuge, companheiro ascendente ou descendente. Professor, por que tem uns que estão de amarelo, outros estão de vermelho? Vocês sabem que tudo que tem no slide tem uma explicação para isso, né? E até quando vocês vão estudar, já facilita no momento de revisar na hora da prova também. Aqui a explicação porque está de vermelho. Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária da Assembleia, não se considerarão as licenças referidas no inciso 2, 3 e 5 durante os períodos de recesso parlamentar. Então, a regra é que essas licenças, 2, 3 e 5, elas não serão concedidas durante o período de recesso parlamentar. Espera acabar o recesso aí para poder ocorrer isso. O pedido da licença de tratamento de saúde, logicamente, tem que ser acompanhado por um atestado médico e vai ser comprovado por uma perícia, porque às vezes o deputado pode estar mentindo, né? Dizendo que está ali um atestado, que está doente, e não está. Então, por isso que vai ser comprovado. E agora explicando o que está de amarelo. A licença será concedida pela mesa, exceto na hipótese do inciso 1º, quando caberá ao plenário decidir. Então, são 5 licenças que o deputado tem direito. Do item 2 até o item 5, isso aqui é a mesa que vai decidir. Presidente, primeiro vice, segundo vice, tal, primeiro secretário, segundo secretário. Então, o presidente apresenta lá para a mesa um pedido de licença de tratamento de saúde, para tratar de interesse particular, para ser secretário, e a mesa ali que decide. Agora, se for uma licença do inciso 1º, desempenhar a missão temporária, aí é o plenário que vai decidir. Aí eu tenho que jogar para o plenário. Aí a mesa olha assim, o presidente, né, já com os vice-secretários, diz, não, joga para o plenário. Vê o que eles vão dizer aí, bota para os deputados aprovar se vai liberar, né, o coleguinha para fazer uma missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Beleza? Tranquilo. A licença depende de requerimento, lógico, dirigido ao presidente, e na primeira sessão após o seu recebimento. Publicado, os membros da mesa terão até 48 horas para se manifestarem sobre o pedido. Aqui nos casos do 2 a 5, né, quando vai ser a mesa que vai decidir, os membros dela têm 48 horas para dar opinião, porque não vai ser só o presidente. Porque uma coisa que vocês precisam entender, acho que eu já até expliquei em outras aulas, mas isso aqui você tem que ir para a prova muito ciente disso. Existe a Assembleia Legislativa, que é a casa toda. Existe o plenário, que é os deputados ali votando, né? Existe a mesa diretora, que é o presidente, os vice-presidentes, secretários, e eu tenho a figura do presidente. Então, tem algumas situações que é o plenário que vai decidir. São os deputados ali que vão decidir algo. Tem já outra situação que é a mesa. Quando fala a mesa, não é só o presidente, não. É todos que fazem parte da mesa. Agora, quando fala tal situação, o presidente, aí sim, aí é ele sozinho. Ele sozinho que decide. Mas quando fala a mesa, não é ele sozinho. E eu ainda tenho a questão das comissões também, né? Que as comissões também, elas podem tomar algumas medidas, como já foi estudado. Então, é muito interessante você entender isso daqui, para não cair em pegadinha na hora da prova. O deputado que tirou licença, ele pode retornar às atividades, no caso de tratamento de saúde, se ele ficou bom, né? Restabelecimento da saúde. No caso de interesse particular, mediante comunicação protocolar da presidência. Então, ele tirou uma licença por 100 dias, mas ele passou 30 dias, ele quer voltar.
porque a licença para tratar de interesse particular é sem remuneração. Aí ele vai lá e pede, ó, quero voltar, ok. O deputado que, por motivo de doença, se encontra em possibilidade de atender aos deveres, será concedido licença novamente de saúde. Aqui bem óbvio, né? Se ele está com alguma doença, alguma coisa, vai ser concedida licença para ele. Aqui ele trouxe uma possibilidade, não foi falado de cara, explícito, mas como se fosse de forma de ofício, né? A concessão dessa licença. Porque ele está com uma doença, ele está impossibilitado, eu vou conceder a licença também de saúde para ele. Muito cuidado com o artigo 74. No caso de incapacidade civil absoluta, não é a relativa, julgada por sentença de interdição ou comprovada através de perícia médica, passada por junta nomeada pela mesa da Assembleia, o deputado vai ser suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração. Ele continua recebendo enquanto durar o estado de incapacidade. Essa junta vai ser constituída de 3 médicos de reputada idoneidade profissional, estranho aos quadros da Assembleia. Muito cuidado com isso daqui. Então, o deputado ele foi enquadrado em alguma situação de incapacidade civil absoluta, né? Ele não pode responder civilmente pelos seus atos aí. Nesse caso, ele vai ser suspenso do mandato para ver se ele recupera isso daí, né? Alguma situação lá do Código Civil que ele vai recuperar essa capacidade civil dele. Pode ser que ele recupere logo, pode ser que não recupere, e aí ele vai ser suspenso enquanto isso, mas ele continua recebendo a remuneração dele, e enquanto durar essa incapacidade. O detalhe é que quem vai analisar essa capacidade civil do deputado vai ser uma junta de 3 médicos, mas os médicos são estranhos aos quadros da Assembleia, não pode ser os médicos da Assembleia, porque aqui tentando evitar, tudo aqui é tentando evitar fraude. Você sempre pensa assim, porque se fosse os médicos da Assembleia, um deputado podia chegar para eles, rapaz, me considera incapaz aí. Diz que eu não estou sabendo mais nada com nada, que eu não sei mais nem quanto é 1 mais 1. Me considera incapaz aí absolutamente, bota aí alguma coisa lá no Código Civil, que aí eu vou para casa, fico recebendo e fico suspenso, nem piso mais aqui. Poderia acontecer. Mas o cara está lá, trabalha na Assembleia, junto com o deputado e tal, mas aí não, nesse caso não pode. Eu tenho que chamar 3 médicos de reputada idoneidade moral profissional para analisar isso daí. Beleza. Questão de vagas, né, na Assembleia se verificarão em virtude de falecimento, renúncia e perda de mandato. Porque quando o deputado ele vai tirar uma licença, ele vai se afastar, eu vou chamar o suplente, mas ele é temporário. Aqui ele está falando questão já definitiva, né? Perdeu, surgiu a vaga ali, falecimento. O cara faleceu, eu vou chamar o suplente e ele vai assumir agora o mandato e acabou. Não tem essa questão de ficar indo e voltando. Igual no caso de renúncia. O deputado renunciou, o outro vai lá, o suplente assume e pronto. E perda de mandato por algum processo, por exemplo. Muito cuidado com esse artigo 76. Ele fala assim, ó, a declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa, independe de aprovação da Assembleia, mas somente se tornará efetiva e irretratável, cuidado com essa palavra, depois de lida no expediente publicado no Diário Oficial da Assembleia. Então, o deputado solicitou a renúncia dele, estou renunciando ao meu mandato, não quero mais. É um direito dele. Ele manda para a mesa por escrito, solicitando a renúncia. Isso não precisa de aprovação da Assembleia, de aprovação do plenário. A mesa recebe, mas ali já está produzindo efeitos, ele já entreguei a minha renúncia, eu vou embora agora e pronto, não sou mais deputado. Não. A mesa vai fazer a leitura, né, no expediente, recebeu ali, faz a leitura no expediente e publica no Diário da Assembleia. Depois que está publicado, aí sim é que vai se tornar efetiva e irretratável. O que é irretratável? Ele não pode chegar e dizer, ei, não, peraí, eu estava só de brinco, só. Era brincadeira, rapaz, era uma pegadinha. Não, rasga isso aí, eu não quero mais renunciar, não. Já era, meu patrão. Foi ida no expediente, publicou no diário, agora só para você ganhar outra eleição, que essa aqui já foi. Considera-se também renunciado o deputado que não prestar o compromisso no prazo estabelecido, o suplente que foi convocado não se apresentar em exercício no prazo regimental. Então, eu chamei o suplente, ele não deu prazo para ele, ele não apareceu, eu considero que ele renunciou, aí eu chamo o segundo suplente, por exemplo. E a vacância nos cargos de renúncia vai ser declarada em sessão pelo presidente. Questão da perda do mandato. Estamos finalizando aqui a nossa aula.
quando é que o deputado vai perder o mandato dele? Quando ele infringir qualquer das proibições contidas no artigo 38 da Constituição Estadual, que são basicamente muito parecidas com essas proibições aqui, né? Mas lá tem detalhado outros que não precisa você saber, porque não caiu a Constituição do Estado no concurso. Se a prova cobrar, está extrapolando, tem que anular a questão. O procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar, alguma situação. Um exemplo assim, ó, eu sempre falo para você, eu sou professor administrativo, constitucional, eleitoral e previdenciário. E principalmente administrativo e eleitoral, a gente fala muito de política, não tem para onde correr, né? Mas eu sempre digo, eu procuro trabalhar de forma muito imparcial, muito impessoal. Vocês nunca visualizaram no meu Instagram, em WhatsApp, comentando política, se eu sou do lado A, do lado B, porque eu acho que o professor não pode interferir nisso. E aí, a partir do momento que o professor declara um partido, o aluno já acha que tudo que ele está falando é doutrinando em sala de aula. Então, eu não gosto disso. Eu gosto de pegar o que acontece no dia a dia e trazer para mostrar, até para ficar mais fácil. Teve um deputado, não me lembro nem o nome dele, para começar a história aí, não sei nem qual partido também, mas ele foi para a Ucrânia, agora na guerra. Chegando lá, ele mandou um áudio para o pessoal aqui no Brasil, falando de forma depreciativa, né, sobre as mulheres de lá, falando que era isso, que era aquilo outro e tal, pegou muito mal, e com certeza, pelo que ele falou. E aí, quando ele chegou aqui, ele está sendo acusado aí, pode responder um processo por quebra de decoro parlamentar. Então, o decoro parlamentar é basicamente, não é só isso, né, mas são situações relacionadas com a ética, com a conduta aí do deputado. Então, a conduta dele não foi digna de um deputado, né, sair do Brasil, ir para outro país que está em guerra e mandar uma mensagem de forma depreciativa aí em relação às mulheres, então pegou muito mal. Também vai perder o mandato quem? Aquele que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária, cuidado com isso, a terça parte das sessões ordinárias da Assembleia, salvo licença ou omissão autorizada. Então, aqui questão de falta, né? Só que ele está falando sessão legislativa ordinária. Então, como regra, ele pode faltar extraordinária, pode faltar solene, qualquer outra que tiver aí. Mas a ordinária, se ele faltar a terça parte dessas sessões, aí ele vai perder o mandato dele. Logicamente, se perder ou tiver suspenso os direitos políticos, quando decretado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal, caso de cassação de mandato, e quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Vocês já sabem, está colorido porque tem um motivo, né? Por conta do seguinte, nos casos do inciso 1, 2 e 6, é o que está aí de verde, 1, 2 e 6, quem vai decidir é a Assembleia Legislativa. Coloquei até de verde, para você lembrar aqui aqui, ó, esse verdinho aqui da Assembleia Legislativa. Até isso aí eu pensei. Então, no caso aqui, vai ser o plenário, né, que vai decidir. Eu falo, ó, nos casos do inciso 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Assembleia, em votação nominal e por maioria absoluta de votos. Já nos casos do inciso 3 a 5, a perda do mandato é declarada pela mesa, de ofício mediante provocação. Então, no que está de azul aí, é a mesa que vai decidir. É só você pensar o seguinte, ó, a mesa ela vai decidir situações mais assim que estão na cara, que não tem, não tem muita subjetividade. Porque, observa o item 1, o deputado que infringir as proibições. Então, isso aqui é muito subjetivo, eu tenho que analisar se aquela conduta dele realmente infringiu ou não, se ele vai, se não foi assim, às vezes ele pode ter feito de uma forma, ter sido interpretada de outra e tal. Então, tem um subjetivismo aí, a Assembleia que vai decidir, o plenário que vai decidir. Decoro parlamentar, subjetivismo todo, né? Vou ter que analisar a conduta dele, o que foi que ele fez, então o plenário que vai decidir. Se ele sofreu uma condenação criminal em sentença transitada em julgado, também vamos analisar, né, o que foi essa condenação criminal, o que foi que aconteceu, né? Aqui tem um pouquinho mais objetivo, mas nem tanto. A gente ainda tem um pouquinho de analisar essa questão da condenação criminal transitada em julgado. Já as outras situações são, assim, mais objetivas. Ó, ele faltou, pronto. Eu vou mandar para o plenário para quê? Se ele faltou de forma injustificada, se ele não trouxe alguma justificativa, licença, alguma coisa,
Então a mesa mesmo já faz isso. Ele faltou, acabou. Ele teve os direitos dele suspensos, ou perdeu os direitos políticos lá na questão do artigo 14, artigo 5º da Constituição Federal. Então ele foi julgado por improbidade administrativa, teve os direitos políticos suspensos, por exemplo. Não tem mais o que se... Aqui na Assembleia, não, ele pode questionar a ação lá, mas aqui acabou, então a própria mesa faz. Da mesma forma, se a Justiça Eleitoral cassou o mandato dele, então a Assembleia vai só cumprir. A Justiça Eleitoral foi que mandou ali a cassação, então pronto. Então você pode pensar dessa forma, ficar na dúvida na hora da prova. Aí aqui ele vai trazer as situações do inciso 1º e do inciso 6º, que é quando ele infringe as proibições e no caso de condenação criminal. E nesses dois casos eu vou mandar para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí, recebendo lá, a comissão vai dar cópia lá para o deputado, para ele apresentar no prazo de 5 sessões a defesa dele. Se ele não apresentar, ele tem lá 5 sessões para apresentar a defesa, ele não apresentou. Aí eu vou nomear um defensor dativo. Vou chamar outra pessoa, né, no caso um deputado, por exemplo, para defender ele. E da mesma forma que acontece com o servidor. Recebida a defesa, tem lá o prazo de 5 sessões para analisar se realmente aquilo é procedente ou não é, se deve arquivar, se ele é inocente ou culpado. O parecer vai ser lido no expediente, publicado no Diário da Assembleia e distribuído em avulso e vai ser incluído na ordem do dia. Porque aqui quem vai decidir, né, nesses dois casos é o plenário, por isso que vai para a ordem do dia. E aí só um resuminho do que acontece, né? A comissão, defesa escrita do deputado, 5 sessões. Professor, 5 sessões, como assim? É porque não foi falado dias, né? Poderia dizer 30 dias, mas no caso 5 sessões. Então recebeu, você tem 5 sessões, então a primeira, passou a segunda, passou a terceira e assim por diante, passou 5 sessões, tem que trazer a defesa escrita. Aí o deputado leva. Se ele não levar, eu vou chamar um defensor dativo para defender ele, né? Outra pessoa, e aí dou o prazo também, ó, tá aqui, sim. Aí quando eu recebo a defesa, aí eu começo o prazo de instrução, de analisar aquela defesa do deputado, ele pode ser inocente, ele pode ser culpado, e aí durante tem o prazo, como é falado aqui, ó, no prazo de 5 sessões, vai ser feito o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dizendo se é procedente, se realmente o cara é culpado, ou se aquilo é improcedente e deve ser arquivado aquela denúncia, por exemplo, beleza? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, muito interessante, né? Trazendo aí vários tópicos em relação aos deputados. Isso aqui é uma aula forte para a prova, porque está bem relacionada com os deputados aí, beleza? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um forte abraço e bons estudos.